Você já parou para pensar no poder que suas palavras realmente têm? Desde os tempos antigos, as palavras eram usadas para construir, unir e até curar, mas também para dividir, ferir e destruir. Em um mundo onde somos bombardeados por opiniões e julgamentos, cada palavra que proferimos pode se transformar em um golpe ou um ato de cura. Controlar a língua pode ser uma das tarefas mais difíceis, mas também uma das mais recompensadoras. Neste vídeo, vamos explorar ensinamentos essenciais sobre o cuidado com as palavras. Cada ensinamento deste vídeo é extremamente importante, mas fique até o final, pois o último ensinamento é o mais importante do vídeo. Número 1. A espada invisível das palavras. Imagine uma espada, não uma espada comum visível, mas uma espada invisível carregada em silêncio. Essa espada, que todos nós possuímos, é nossa língua, capaz de ferir com uma intensidade que não deixa cicatrizes na pele, mas perfura o coração, a alma e a confiança de quem nos cerca. E ao contrário de um golpe físico, as feridas das palavras podem durar para sempre. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, está escrito que há palavras que ferem como espada. É uma lembrança direta de que nossos comentários e declarações carregam mais força do que frequentemente percebemos. As palavras são como sementes. Cada vez que falamos, estamos plantando algo na vida de alguém. Uma verdade ou uma mentira, uma esperança ou uma ferida, um incentivo ou um desânimo. Assim como o semeador na parábola de Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que espalha sementes que caem em diferentes solos, nossas palavras caem nos corações dos outros. Elas podem encontrar terra fértil e gerar vida, mas também podem cair em terreno rochoso, criando barreiras, dúvidas e rancores que duram uma vida inteira. Lembre-se das histórias das guerras antigas, onde a espada era o principal instrumento de combate. Os guerreiros eram treinados para usá-la com precisão, pois um movimento em falso poderia custar uma vida. Nossa língua, essa espada invisível, precisa de um treinamento semelhante. Cada frase, cada opinião lançada em uma conversa pode ser uma oportunidade de construir ou destruir. E ao contrário de uma lâmina que podemos ver, as palavras são rápidas e sutis, muitas vezes passando despercebidas até que seus efeitos sejam sentidos. Nossos comentários, especialmente em momentos de raiva ou frustração, são como ataques impensados em uma batalha. Uma vez lançados, não podem ser retirados. Em muitas situações, nossa língua nos trai. Quando nos sentimos injustiçados, a tendência é levantar uma defesa verbal, como Pedro fez ao se ver cercado e pressionado sobre seu relacionamento com Jesus. No capítulo 26 de Mateus, ele nega seu mestre 3 vezes, impulsionado pelo medo e pela pressão do momento. Em poucos minutos, sua língua se tornou uma arma contra ele mesmo, negando a própria fé. Quantas vezes não fazemos o mesmo, traindo nossos valores ou prejudicando pessoas queridas com palavras que sequer refletimos antes de lançar? As palavras são também um reflexo do que carregamos no coração. Jesus explicou isso com clareza em Lucas, capítulo 6, versículo 45, onde diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nossas palavras não são isoladas, elas revelam o que estamos cultivando dentro de nós. Se temos amargura, raiva ou insegurança, inevitavelmente, essas emoções irão transbordar em nossas falas. Assim como uma árvore saudável dá bons frutos, nossa linguagem revela o estado da nossa alma. Podemos fingir sorrisos, mas nossas palavras raramente mentem. Para muitos, falar sem filtro é um sinal de autenticidade. Mas será que isso sempre edifica? Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos instrui: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas unicamente a que for boa para a edificação. Edificar é construir. Quando usamos nossa língua com propósito, criamos uma base sólida de apoio e inspiração para quem nos cerca. Por outro lado, o uso descontrolado das palavras é como derrubar as paredes de uma casa com uma marreta, destruindo tudo aquilo que levou tempo e dedicação para ser construído. Lembre-se da história de Jó, um homem que passou por sofrimentos intensos e ainda assim manteve sua integridade. No entanto, até mesmo Jó, em seu desespero,
foi cercado por amigos cujas palavras mais prejudicaram do que ajudaram. Eles tentaram consolar Jó, mas na verdade o julgaram e aumentaram seu sofrimento com suas opiniões. Em vez de aliviarem seu fardo, esses amigos o acusaram e trouxeram dor emocional, exemplificando o quanto a intenção por trás das palavras é crucial. Às vezes, temos a tendência de falar sem pensar, como uma espécie de ventilação emocional, mas precisamos lembrar que palavras lançadas nunca podem ser retiradas. É como tentar juntar penas ao vento. Cada palavra que dizemos se espalha de forma que nem sempre podemos controlar, afetando pessoas além daquelas que estão diretamente envolvidas. O que pode ser uma explosão momentânea para nós pode significar uma tempestade prolongada para quem a recebe. É interessante também refletir sobre como as palavras criam narrativas. Somos, em muitos sentidos, contadores de histórias sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida. Cada palavra que pronunciamos adiciona um fragmento a essa história. E assim como um escritor cuidadoso, devemos avaliar cada linha, cada detalhe que incluímos. Se não ponderamos as palavras, corremos o risco de criar histórias erradas, de distorcer a verdade e, mais uma vez, de ferir sem nem perceber. Por fim, as palavras são também um compromisso. Quando prometemos algo, estamos entregando uma parte de nossa honra, como se selássemos um contrato verbal. E em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está a poderosa afirmação de que a morte e a vida estão no poder da língua. Esse versículo nos lembra da seriedade com que devemos encarar nossas falas, pois nelas reside tanto o potencial para o bem quanto para o mal. A espada invisível das palavras é uma responsabilidade que todos nós carregamos. Mesmo sem vê-la, ela nos acompanha todos os dias, pronta para construir ou destruir. Que sejamos sábios e vigilantes ao usá-la, conscientes do impacto profundo e permanente que nossas palavras têm. Número 2. O perigo da tagarelice desnecessária. Imagine-se em uma roda de conversa, onde todos falam sem parar, sem que ninguém realmente escute. Parece uma situação comum, não? Às vezes falamos para preencher o silêncio, para ocupar espaço, ou simplesmente por hábito. Mas em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, somos advertidos a não ser apressados com a boca. Esse simples conselho nos alerta para o poder destrutivo da tagarelice, o ato de falar sem propósito, de emitir palavras vazias que, no fundo, acabam mais nos expondo do que nos enriquecendo. A tagarelice é como uma torrente de água que escorre sem controle. Em vez de nutrir e refrescar, ela inunda, arrasta e acaba destruindo o terreno por onde passa. Quando falamos sem pensar, nossas palavras podem se transformar em uma enxurrada de julgamentos, fofocas e opiniões que nem sempre estamos prontos para sustentar. Essa prática de falar sem refletir é semelhante ao que aconteceu com os israelitas no deserto. Enquanto esperavam por Moisés no Monte Sinai, suas queixas e murmurações levaram a uma situação caótica, culminando na criação de um bezerro de ouro, um símbolo da impaciência e da busca por respostas rápidas. Quantas vezes já não nos pegamos em conversas que, olhando em retrospectiva, foram completamente desnecessárias? A tagarelice, como uma chama que se alastra, pode incendiar amizades e minar relacionamentos. Em Tiago, capítulo 3, versículo 5, lemos que a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Esse versículo traz uma imagem poderosa da língua como uma faísca que, sem controle, pode transformar algo pequeno em um grande desastre. A tagarelice também nos rouba o tempo e a energia que poderíamos dedicar a reflexões mais profundas ou a ações mais úteis. Quando estamos sempre falando, perdemos a chance de ouvir, de aprender, de entender os outros. É como se estivéssemos em uma sala de espelhos, onde vemos apenas nossas próprias opiniões, refletidas e multiplicadas sem fim. Com o tempo, essa falta de silêncio e de escuta gera superficialidade, distanciando-nos da verdadeira sabedoria e da compreensão de nós mesmos e dos outros. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, há uma advertência. Na multidão de palavras,
não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O excesso de palavras cria espaço para o erro, para o exagero e para a mentira. Quando falamos demais, começamos a correr o risco de distorcer a verdade, de adicionar detalhes que talvez não sejam exatos, mas que ampliam a nossa narrativa. É nesse excesso que o descontrole acontece, e a verdade se perde entre as tantas palavras ditas. Tagarelar sem propósito é muitas vezes um ato de vaidade, uma necessidade de ser notado, de ter a atenção voltada para si. Em Eclesiastes, somos lembrados de que o sábio guarda as palavras, porque entende que falar é um compromisso. Quando falamos sem propósito, estamos apenas preenchendo o espaço, sem trazer verdadeira edificação para nós ou para os outros. Jesus, em várias de suas parábolas, ensinou pelo exemplo, com poucas palavras que tinham profundidade e propósito, como na história do bom samaritano. Ele escolhia suas palavras para ensinar uma lição duradoura, sem exageros ou desvio do ponto principal. A tagarelice pode também virar uma armadilha para nós mesmos. Quando falamos demais, revelamos nossos pensamentos, nossos sentimentos e até nossas fraquezas, muitas vezes sem perceber. Em Provérbios capítulo 13, versículo 3, lemos que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Esse versículo nos lembra que o excesso de palavras muitas vezes acaba expondo aspectos de nós que não planejamos mostrar. É como uma porta aberta, por onde tudo o que pensamos e sentimos acaba escapando. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que qualquer discurso. É nesse silêncio que podemos ouvir a voz de Deus, perceber a necessidade dos outros e compreender a nós mesmos. A tagarelice, no entanto, nos distrai dessa conexão, nos afasta da presença de Deus e dos ensinamentos que Ele quer que ouçamos em nosso coração. Cultivar o hábito de moderar nossas palavras é uma forma de abrir espaço para o que realmente importa, para aquilo que pode nos transformar e fortalecer. A prática de evitar a tagarelice é um exercício diário de autocontrole e de sabedoria. Escolher as palavras com cuidado e propósito é como escolher a direção certa em um caminho estreito. Ao moderar nossas falas, não só evitamos muitos problemas, mas também construímos uma vida de mais propósito e integridade. Número 3. Palavras que semeiam desconfiança. Imagine que cada palavra que você diz é uma pequena semente. Algumas sementes crescem e se tornam árvores de confiança e amizade, enquanto outras, quase invisíveis ao olho humano, podem germinar lentamente até se tornarem verdadeiras árvores de desconfiança. Quando lançamos críticas, comentários ambíguos ou até mesmo observações inocentes sobre os outros, muitas vezes sem a intenção de prejudicar, estamos plantando essas sementes sem perceber o impacto que terão com o tempo. A desconfiança, uma vez plantada, cresce em silêncio. Como a erva daninha que cresce ao lado de uma planta saudável, ela pode passar despercebida por muito tempo, mas aos poucos sufoca a confiança até que em algum momento toda a relação se torna frágil e difícil de restaurar. Jesus nos alertou sobre a importância da responsabilidade com nossas palavras e atitudes. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, ele nos diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Quando falamos de alguém, mesmo que sem intenção, estamos moldando a percepção dos outros sobre essa pessoa, e muitas vezes de uma forma que não gostaríamos que fizessem conosco. As palavras de desconfiança funcionam como um veneno que se espalha lentamente. Em Provérbios capítulo 16, versículo 28, lemos que o homem perverso provoca contendas e o difamador separa os maiores amigos. Quando falamos algo que semeia desconfiança, seja um comentário sutil ou uma insinuação, podemos, sem perceber, romper amizades e causar divisões. É como derramar uma gota de tinta em um copo de água pura. Aos poucos, a água inteira se torna turva. Existem momentos em que achamos que uma crítica ou uma observação negativa é para o bem de alguém, mas muitas vezes acabamos plantando desconfiança onde nem sequer existe problema. Imagine um campo vasto e verde.
Uma única semente de erva daninha pode parecer inofensiva no início, mas com o tempo ela se multiplica e compromete todo o solo. Esse é o efeito da desconfiança plantada sem motivo. Em vez de ajudarmos alguém a crescer, acabamos envenenando o solo onde essa pessoa poderia florescer. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, há um conselho claro: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior da tua câmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas faria saber a palavra. Esse versículo nos lembra que tudo o que falamos tem a capacidade de se espalhar, de chegar aos ouvidos daqueles que talvez nem imaginamos. Uma palavra de desconfiança, uma crítica desnecessária, pode viajar longe e atingir alguém de forma devastadora. Além disso, a desconfiança gerada por palavras pode afetar nossa própria paz. Cada vez que falamos de alguém de forma negativa, mesmo que sutilmente, estamos criando um ambiente mental de incerteza e dúvida. É como carregar um peso que não nos pertence. Nossas palavras, em vez de trazerem leveza e apoio, criam um fardo emocional que vai se acumulando com o tempo. Essa prática não só afeta os outros, mas também nos afasta da verdadeira paz e alegria que vem de uma vida íntegra e livre de julgamentos. Jesus nos mostrou em suas parábolas a importância da verdade e da sinceridade. Quando contou a história do bom samaritano, ele ilustrou que o verdadeiro amor pelo próximo vai além de qualquer julgamento ou preconceito. O samaritano não hesitou em ajudar aquele homem ferido, mesmo sem conhecê-lo, e sem se preocupar com o que poderiam pensar dele. Em vez de semear desconfiança ou dúvidas, o samaritano escolheu a compaixão e a bondade, duas sementes que sempre geram frutos de confiança e união. Ao moderarmos nossas palavras, temos a oportunidade de construir um ambiente onde as pessoas se sintam seguras e acolhidas. Em vez de plantar desconfiança, podemos plantar confiança, respeito e honestidade. Nossas palavras podem ser ferramentas de cura e reconciliação, restaurando laços que talvez estejam frágeis ou danificados. Como está escrito em Provérbios capítulo 12, versículo 18, a língua dos sábios traz cura. Podemos escolher ser sábios e usar nossas palavras para semear confiança, em vez de desconfiança. Cada palavra dita carrega um potencial imenso. Podemos ser como jardineiros atentos, plantando boas sementes e removendo ervas daninhas antes que elas cresçam. Que nossa boca seja fonte de palavras que nutrem, sustentam e fortalecem. E que tenhamos sempre em mente que, no final, colheremos o fruto das sementes que plantamos nos corações dos outros. Número 4. A armadilha das palavras impensadas em momentos de raiva. Imagine uma faísca em um campo seco. Em segundos, essa faísca pode se transformar em um incêndio incontrolável, devastando tudo ao seu redor. Assim também são as palavras ditas em momentos de raiva. Elas começam como uma pequena expressão de frustração, mas uma vez soltas, se espalham, atingindo e machucando aqueles que estão ao redor. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26, Paulo nos adverte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Este versículo nos lembra de que, embora a raiva seja um sentimento humano, ela pode facilmente nos levar ao erro quando deixamos que ela controle nossa língua. Quando estamos com raiva, nossa visão se estreita e as palavras que deveriam ser pensadas e controladas saem como um rio de pedras. É como se estivéssemos cegos para as consequências, focados apenas em extravasar o que sentimos no momento. Quantas vezes não nos arrependemos de algo dito nesses instantes de impulso? Em Provérbios, capítulo 29, versículo 11, está escrito: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Esse versículo nos convida a refletir sobre o autocontrole, pois as palavras que saem em momentos de raiva são, muitas vezes, palavras tolas. Há uma história conhecida sobre Moisés, que ilustra bem o poder das palavras impensadas. No deserto, depois de suportar anos de murmuração do povo, ele se irritou profundamente quando, mais uma vez, o povo reclamou de sede. Deus lhe havia dito para falar à rocha, para que dela saísse água. Mas, tomado pela raiva, Moisés feriu a rocha com seu cajado, em vez de seguir a instrução divina. Esse ato impulsivo
fruto da sua frustração acumulada, acabou lhe custando o direito de entrar na terra prometida. Suas palavras e atitudes foram impensadas, e o resultado foi uma grande perda. A raiva por si só não é um problema. O problema está em como a deixamos sair. Assim como uma cidade com muros tem um portão de entrada, que filtra o que entra e sai, nossa mente deve ser essa barreira para nossas palavras em momentos de raiva. Se não estabelecemos esse controle, permitimos que a raiva nos conduza, e nossas palavras se tornam como um portão aberto em meio a uma tempestade, deixando escapar acusações, julgamentos e ofensas que não podem ser recuperados. Quando soltamos palavras impensadas em momentos de raiva, muitas vezes causamos feridas duradouras nas pessoas que estão próximas a nós. Um simples comentário pode se transformar em um fardo emocional que o outro carregará por muito tempo. É como uma flecha disparada em um momento de descontrole. Uma vez lançada, ela não pode ser recolhida. E ao contrário de um ferimento físico, as palavras deixam marcas internas que às vezes levam anos para serem curadas. Quantas amizades e relações familiares não se desfazem por palavras ditas em momentos de ira? Tiago, em seu livro, capítulo 1, versículo 19, nos aconselha a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. É uma recomendação valiosa para os momentos de fúria, pois ele nos lembra que o silêncio é uma escolha poderosa. Em vez de responder imediatamente ao que nos irrita, podemos fazer uma pausa, respirar e refletir. Essa simples ação, embora difícil no calor do momento, nos ajuda a evitar palavras das quais possamos nos arrepender depois. Outra metáfora interessante é a de um copo de água cheio até a borda. Quando estamos calmos, temos controle sobre o copo, movendo-o sem derramar nada. Mas quando estamos com raiva, é como se nossas mãos tremessem e o copo começasse a derramar água por todos os lados. Essa água derramada são as palavras impensadas que escorrem de nós sem controle, e uma vez que elas se espalham, é difícil recolhê-las. Para evitar que o copo transborde, precisamos encontrar maneiras de manter a calma e a paz, mesmo diante de situações difíceis. Jesus, durante seu julgamento, foi insultado e acusado injustamente, mas manteve o controle sobre suas palavras. Ele poderia ter respondido a cada acusação, cada ofensa, mas escolheu o silêncio em muitos momentos. Ele sabia que responder no calor da raiva não mudaria nada, e sua serenidade diante de tanta injustiça nos ensina a importância do autocontrole. Em vez de revidar, ele mostrou que o silêncio, às vezes, é o melhor caminho. As palavras ditas em momentos de raiva são como pedras lançadas a uma grande altura. Uma vez que começam a cair, não há como parar seu impacto. Escolher a paciência e o autocontrole é um exercício constante, mas um dos mais importantes. Quando dominamos nossas palavras, evitamos ferir aqueles que amamos e preservamos nossa própria paz. Número 5. Quando a honestidade vira crueldade. A honestidade é uma virtude valorizada, especialmente nas Escrituras, onde encontramos o incentivo a falar a verdade com sinceridade. No entanto, existe uma linha tênue entre ser sincero e ser cruel, entre falar a verdade e usar a verdade como uma arma para ferir. A honestidade sem amor é como uma faca afiada. Ela pode ser usada para abrir o caminho da compreensão, mas também pode cortar e machucar profundamente. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos lembra: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ou seja, nossas palavras devem ter sabor, não acidez. Devem ser verdadeiras, mas também cuidadosas e respeitosas. Muitos acreditam que, ao serem diretos ou transparentes, estão fazendo um bem ao próximo, mas na prática acabam usando a honestidade como uma desculpa para expressar julgamentos. Essa atitude pode ser comparada a uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que revela algo verdadeiro, também causa ferimentos desnecessários. Jesus, em várias ocasiões, falava com sinceridade, mas sempre com empatia e compaixão. Em vez de acusar a mulher pega em adultério, ele ofereceu a ela uma chance de transformação, mostrando como a verdade, quando dita com amor, pode trazer cura e não condenação. Um exemplo prático de honestidade cruel
pode ser observado nas relações de amizade. Imaginemos alguém que conta para o amigo uma verdade dolorosa sobre um erro que ele cometeu, mas o faz de maneira fria e sem sensibilidade. Esse amigo, ao invés de se sentir acolhido e incentivado a mudar, se sente humilhado e envergonhado. Ele acaba se afastando, pois a maneira como a verdade foi dita causou mais dano do que o próprio erro que ele havia cometido. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, somos lembrados de que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A honestidade, quando usada sem compaixão, pode também transformar-se em julgamento. Nos evangelhos, Jesus nos alerta sobre o risco de apontarmos o erro dos outros enquanto ignoramos nossos próprios defeitos. No capítulo 7 de Mateus, ele compara essa atitude a tentar tirar um cisco do olho do irmão enquanto temos uma trave no nosso. A verdadeira honestidade não se aproveita das falhas alheias para julgar. Ela enxerga os erros com empatia e reconhece que todos nós estamos em constante aprendizado e crescimento. Além disso, a honestidade cruel pode ser um disfarce para a crítica. Há quem diga que está apenas sendo sincero, mas, na realidade, está projetando suas próprias frustrações e inseguranças nas palavras. É como uma flecha envenenada. A verdade dita pode ser real, mas está carregada de sentimentos e intenções negativas que machucam o outro. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos ensina a não deixar nenhuma palavra torpe sair da nossa boca, mas apenas as que sejam boas para promover a edificação. A verdadeira honestidade constrói e encoraja. Ela nunca destrói ou humilha. Se olharmos para a vida de Jesus, vemos como ele sempre escolhia a compaixão ao lidar com os erros alheios. Quando encontrou Zaqueu, o cobrador de impostos desprezado pela sociedade, Jesus poderia ter o repreendido publicamente por seus pecados. Em vez disso, escolheu jantar em sua casa, mostrando amor e compreensão. Essa atitude de aceitação tocou Zaqueu de maneira tão profunda que ele se arrependeu e decidiu mudar de vida. Jesus mostrou que a verdade, quando dita com empatia, é capaz de transformar mais do que qualquer acusação severa. A honestidade verdadeira é aquela que tem o poder de curar, de aproximar e de inspirar mudança. Ela é como um médico habilidoso que trata um ferimento com cuidado, aplicando o remédio necessário sem causar mais dor do que o necessário. Assim também devem ser nossas palavras, cuidadosas, pensadas e direcionadas para o bem do outro, e não para a nossa satisfação pessoal. Nossas palavras devem ser como o bom samaritano, que ao encontrar o homem ferido no caminho, cuidou dele com amor e compaixão, sem julgá-lo ou expor sua fragilidade. O verdadeiro desafio está em encontrar o equilíbrio entre ser sincero e ser amoroso. É possível falar a verdade sem ferir, ser honesto sem ser cruel. Podemos aprender a temperar nossas palavras de forma que tragam luz e não sombras, que incentivem ao invés de desanimar. Se nossas palavras forem regidas pelo amor e pela compaixão, então nossa honestidade será bem recebida e terá o poder de construir, não de destruir. Assim, a honestidade deve sempre ser acompanhada de gentileza, como uma vela que ilumina o caminho sem queimar quem está por perto. Nossas palavras devem ser como essa vela, trazendo clareza e entendimento, sem jamais machucar ou condenar. Que tenhamos sempre o cuidado de falar a verdade, com um coração disposto a amar e a edificar, pois essa é a verdadeira honestidade que reflete a bondade de Cristo. Número 6. O impacto permanente de um comentário negativo. Imagine uma pedra lançada em um lago tranquilo. As ondas geradas pela pedra não param no ponto onde ela caiu. Elas se expandem, reverberando por toda a superfície da água. Assim é o impacto de um comentário negativo. Ele não se limita ao momento em que é dito, mas continua afetando a vida de quem o recebeu, muitas vezes de maneira permanente. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, encontramos uma verdade poderosa. A morte e a vida estão no poder da língua. Essa afirmação nos lembra que nossas palavras têm o potencial de construir ou de destruir, de nutrir ou de ferir de forma irreparável.
Pense em quantas vezes uma palavra dura fica marcada na memória, enquanto palavras gentis são rapidamente esquecidas. É como se as palavras negativas tivessem um peso maior, como se penetrassem mais fundo. Lembre-se da história de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. A crueldade dos irmãos, expressa tanto nas palavras quanto nas ações, deixou marcas profundas em José. Embora ele tenha perdoado seus irmãos e seguido em frente, as feridas da rejeição e do desprezo nunca são fáceis de superar. Isso nos lembra que, muitas vezes, aqueles que nos machucam mais são os que estão mais próximos de nós. A verdade é que um comentário negativo pode ficar gravado na mente como uma cicatriz. Se alguém diz que somos incapazes, inúteis ou inferiores, essa palavra pode ficar em nossa mente, minando nossa confiança, nos impedindo de seguir adiante. É como uma sombra que paira sobre nós, influenciando nossas escolhas e nossos sonhos. Em Mateus, capítulo 12, versículo 36, Jesus alerta sobre a seriedade de cada palavra dita. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ele nos lembra de que seremos responsáveis por cada comentário, cada crítica, cada palavra que feriu o coração de alguém. Às vezes, uma crítica que parece pequena ou inofensiva pode se tornar um fardo pesado para quem a recebe. Imagine que alguém esteja se esforçando ao máximo em um trabalho ou projeto, e tudo o que recebe é uma observação negativa, sem qualquer reconhecimento pelo esforço. Essa pessoa pode começar a questionar suas habilidades, a duvidar de si mesma. É como uma árvore jovem que ainda está crescendo, mas cujas raízes são prejudicadas por um peso excessivo. Em vez de encorajar e nutrir o crescimento, um comentário negativo muitas vezes atua como uma pedra, impedindo a árvore de se desenvolver plenamente. Em momentos de raiva ou frustração, é fácil lançar palavras impensadas. No entanto, a Bíblia nos ensina a controlar a língua. Em Tiago, capítulo 3, versículo 5, lemos que a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Esse versículo nos traz uma imagem clara. Palavras pequenas podem causar grandes estragos. É como uma fagulha em uma floresta seca. Uma vez iniciada, a destruição é difícil de conter. Nossos comentários negativos, mesmo que ditos sem intenção de ferir, podem causar danos maiores do que imaginamos. Jesus sempre teve uma palavra de conforto e encorajamento para os que estavam à margem da sociedade, para os desprezados e criticados. Quando encontrou a mulher samaritana no poço, ele não a condenou pelos erros do passado. Em vez disso, ofereceu-lhe uma nova perspectiva, uma nova chance de vida. Ao invés de um comentário que a diminuísse, ele trouxe palavras que restauraram a dignidade dela. Esse exemplo nos mostra que, mesmo quando precisamos corrigir alguém, há maneiras de fazê-lo sem deixar marcas negativas, sem carregar o peso de um julgamento cruel. Em nossas relações cotidianas, temos inúmeras oportunidades de escolher entre palavras que edificam e palavras que destroem. Em vez de focar nos defeitos e falhas das pessoas, podemos escolher ver suas qualidades e valorizar seus esforços. Assim como uma planta cresce melhor quando é regada e cuidada, as pessoas florescem quando recebem incentivo e apoio. Se escolhemos nutrir o ambiente ao nosso redor com palavras positivas, ajudamos a criar uma atmosfera de confiança e respeito mútuo. O impacto de um comentário negativo é como uma mancha que pode levar anos para ser removida. Por isso, precisamos sempre nos perguntar: essa palavra é realmente necessária? Ela vai ajudar ou vai ferir? Quando somos conscientes do poder das nossas palavras, passamos a escolher melhor o que dizemos, trazendo à nossa boca palavras que curam, inspiram e edificam. Nossas palavras, assim, deixam de ser pedras lançadas e se tornam sementes que germinam em amor, paz e bondade. Número 7. O perigo da mentira conveniente. Imagine uma teia de aranha. Ela começa com um fio fino, quase imperceptível, mas com o tempo se entrelaça e cresce, até que acaba prendendo tudo o que toca. Assim é a mentira conveniente. Começa pequena, quase inofensiva, mas pode crescer e se transformar em uma armadilha para quem a usa. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22,
encontramos uma advertência clara. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Esse versículo nos lembra que a honestidade é um valor essencial e que as mentiras, mesmo as aparentemente inofensivas, são vistas como graves. Mentiras convenientes são aquelas que contamos para evitar um conflito, para parecer melhores ou para nos tirar de uma situação embaraçosa. Mas, como uma pedra lançada em um lago, a mentira sempre cria ondas de consequências. O exemplo de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, é uma lição importante. Eles mentiram sobre o valor das propriedades que venderam, achando que era uma forma fácil de ganhar respeito e reconhecimento na comunidade cristã. No entanto, essa mentira teve consequências sérias, revelando que nada passa despercebido diante de Deus. Às vezes, mentimos para proteger os sentimentos de alguém ou para evitar uma situação difícil. Pensamos, não vai fazer mal algum. Mas, mesmo as mentiras contadas com boas intenções podem causar danos, porque criam uma realidade falsa, afastando-nos da verdade. É como construir uma casa sobre areia em vez de sobre rocha. No início parece segura, mas no primeiro sinal de tempestade, tudo desmorona. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, compara o sábio ao homem que constrói sua casa sobre a rocha, a base sólida da verdade, e o tolo ao que constrói sobre a areia, frágil e instável. Outro perigo das mentiras convenientes é que elas abrem portas para novas mentiras. Uma mentira costuma levar a outra, criando um ciclo vicioso que se torna cada vez mais difícil de interromper. Assim como um nó que se aperta mais a cada tentativa de desfazê-lo, a mentira nos prende cada vez mais. Quantas vezes não vemos pessoas se perdendo em suas próprias mentiras, tentando cobrir uma inverdade com outra? Esse ciclo destrutivo desgasta não apenas a confiança que os outros têm em nós, mas também a nossa própria integridade. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus nos ensina que a verdade vos libertará. A verdade tem esse poder de trazer liberdade, enquanto a mentira aprisiona. Quando escolhemos a mentira, estamos, na verdade, nos aprisionando. Mesmo que uma mentira pareça ser uma solução fácil, ela cria uma prisão invisível, pois ficamos presos ao medo de sermos descobertos, à necessidade de sustentar a falsa realidade que criamos e ao peso da culpa. As mentiras convenientes também prejudicam nossa relação com Deus. No Salmo 15, versículo 2, Davi descreve o homem que anda em sinceridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade. Esse é o modelo de pessoa que Deus honra, aquele que vive na transparência e na verdade. Quando mentimos, por mais que a intenção pareça boa, estamos nos afastando dessa integridade. Cada mentira é como um muro que se levanta entre nós e a comunhão com Deus. Uma mentira, por menor que seja, afeta a confiança. Quando mentimos, quebramos a ponte de confiança entre nós e os outros, porque a verdade é a base de qualquer relacionamento saudável. É como uma rachadura em uma ponte. Mesmo que pareça pequena, com o tempo pode comprometer toda a estrutura. Quando alguém descobre que mentimos, por mais que o motivo pareça justificável, essa pessoa começa a duvidar da nossa palavra e a questionar nossa sinceridade em outras áreas. Por fim, o caminho da verdade pode ser mais desafiador, mas é o único que nos traz paz verdadeira. Viver na verdade é estar em paz com a própria consciência, é ter a certeza de que nossas palavras e ações são autênticas e não precisam ser escondidas ou justificadas. A verdade nos permite viver sem máscaras, sem medo de sermos descobertos, e nos aproxima dos valores que Jesus nos ensinou. Que possamos sempre lembrar que a mentira, mesmo a mais conveniente, é como uma teia que nos prende, e que a verdade, mesmo difícil, é o caminho que nos liberta e nos mantém firmes. Número 8. Quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Há momentos na vida em que o silêncio é a melhor resposta, um gesto de sabedoria e autocontrole. Em um mundo onde as pessoas parecem competir para serem ouvidas, o silêncio pode ser um verdadeiro ato de maturidade e discernimento. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7,
está escrito que há tempo de estar calado e tempo de falar. Esse versículo nos lembra que nem sempre precisamos responder a tudo ou expor todas as nossas opiniões. O silêncio, quando bem usado, pode trazer paz e preservar relacionamentos. Pense em um jardim bem cuidado. Há uma beleza e serenidade ali que não precisam de explicação. O silêncio tem o mesmo efeito. Ele é como um espaço tranquilo que nos permite observar, refletir e compreender as situações antes de agir. Quando falamos em excesso, corremos o risco de dizer algo de que nos arrependeremos mais tarde. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, lemos: Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Esse versículo nos ensina que, muitas vezes, falar demais nos leva a cometer erros, enquanto o silêncio é um sinal de prudência. O silêncio também pode ser um sinal de força. Jesus, em muitos momentos de sua vida, optou por ficar em silêncio diante de acusações e provocações. Quando foi levado diante de Pilatos e dos líderes religiosos, ele poderia ter se defendido, mas escolheu o silêncio. Esse ato demonstrou confiança e autocontrole. Jesus sabia que nem todas as situações exigem uma resposta imediata. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer argumento. Esse exemplo nos ensina que o silêncio não é fraqueza, mas uma escolha consciente e poderosa. Além disso, o silêncio nos permite ouvir melhor. Muitas vezes estamos tão preocupados em falar que esquecemos de escutar o que os outros têm a dizer. O silêncio abre espaço para que possamos realmente compreender o que se passa no coração do outro. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, encontramos a orientação: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse conselho é um lembrete de que ouvir é tão importante quanto falar. O silêncio nos dá a oportunidade de prestar atenção aos outros, de entender suas perspectivas e necessidades. O silêncio também é uma oportunidade de reflexão e autoconsciência. Quando estamos em silêncio, podemos analisar nossos pensamentos, sentimentos e intenções. É um momento de introspecção que nos permite avaliar se o que pretendemos dizer realmente vale a pena ou se trará mais prejuízos do que benefícios. É como um filtro que usamos antes de lançar nossas palavras ao mundo. Esse tipo de reflexão é essencial para evitarmos arrependimentos e para construirmos uma comunicação mais verdadeira e compassiva. Existem situações em que o silêncio é uma demonstração de respeito e empatia. Imagine uma discussão onde as emoções estão à flor da pele. Em vez de responder impulsivamente, optar pelo silêncio pode ser uma forma de mostrar que respeitamos o momento e as emoções do outro. Esse silêncio não é ausência de opinião, mas uma maneira de dar espaço para que o outro se expresse, evitando confrontos desnecessários. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes, o silêncio é essa resposta branda que impede uma discussão de se transformar em um conflito. O silêncio, quando bem utilizado, também pode ser uma forma de dar tempo ao tempo. Em muitos casos, o primeiro impulso ao ouvir algo que nos incomoda é responder na mesma intensidade. No entanto, o silêncio nos dá a chance de avaliar melhor a situação e de responder de maneira mais equilibrada e sensata. Essa pausa para reflexão muitas vezes revela que o que parecia urgente ou ofensivo, na verdade, pode ser resolvido sem palavras duras. O silêncio nos dá a perspectiva de que nem tudo precisa ser respondido imediatamente. Por fim, o silêncio nos aproxima de Deus. Em meio ao silêncio, podemos ouvir sua voz com mais clareza e buscar sua orientação para nossas ações. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo nos lembra que o silêncio nos conecta com a presença de Deus, nos dá paz e nos ajuda a discernir o que realmente importa. No silêncio, podemos encontrar a sabedoria e a calma necessárias para agir com amor e compaixão. Assim, que possamos reconhecer o valor do silêncio e aprender a usá-lo com sabedoria.
Em um mundo cheio de ruídos e opiniões, o silêncio é uma escolha que traz paz, respeito e entendimento. Ele é como uma pausa para respirar, que nos permite refletir, ouvir e agir de acordo com o propósito maior. Número 9. Palavras sem amor são vazias. Imagine uma música sem melodia, onde cada nota soa dura e sem emoção. É assim que as palavras soam quando são ditas sem amor. Elas podem até ter conteúdo, mas não possuem o poder de tocar o coração. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, Paulo nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o sino que retine. Ele compara as palavras sem amor a um som vazio, que ecoa sem propósito e sem vida. Esse versículo nos mostra que o amor é o ingrediente essencial para que nossas palavras realmente façam diferença. Muitas vezes, falamos a verdade ou damos conselhos, mas esquecemos de temperá-los com amor. É como oferecer um prato nutritivo, mas sem tempero. Ele alimenta, mas não agrada. Quando dizemos algo sem amor, nossas palavras perdem o potencial de alcançar o coração da outra pessoa e podem até mesmo criar barreiras. A verdade é importante, mas, sem amor, ela pode ser difícil de engolir. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos orienta: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. O sal a que ele se refere é justamente o amor, o elemento que torna nossas palavras aceitáveis e construtivas. Jesus é o exemplo máximo de palavras ditas com amor. Quando ele encontrou a mulher samaritana no poço, ele poderia tê-la repreendido duramente, pois conhecia todos os erros que ela havia cometido. No entanto, Jesus escolheu um caminho diferente. Ele conversou com ela com gentileza e compreensão, e o resultado foi que a mulher se sentiu acolhida e, tocada por suas palavras, mudou de vida. Esse encontro, relatado em João capítulo 4, mostra que o amor não precisa negar a verdade, mas que, dito com amor, a verdade tem um efeito transformador. Quando falamos sem amor, estamos, na verdade, alimentando nossa própria vaidade ou julgamento. Muitas vezes dizemos algo para mostrar que estamos certos ou para provar um ponto, mas isso não ajuda quem está do outro lado. É como plantar uma árvore em solo rochoso. As palavras até são ditas, mas não encontram terreno fértil onde possam crescer e florescer. O amor, por outro lado, é o solo fértil que permite que nossas palavras criem raízes e frutifiquem. Sem ele, nossos comentários caem no vazio, perdendo a chance de realmente ajudar alguém. Além disso, o amor nas palavras cria um ambiente de acolhimento e segurança. Quando sabemos que uma pessoa fala conosco com amor, nos sentimos à vontade para ouvi-la e até para receber uma correção, se necessário. É como um médico que, ao tratar de um paciente, usa palavras de encorajamento e cuidado em vez de críticas. Esse médico não apenas cura o corpo, mas também traz conforto à alma. Em Provérbios capítulo 15, versículo 4, está escrito: a língua que traz cura é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Uma palavra de amor, mesmo em uma correção, pode trazer cura e restauração. A ausência de amor nas palavras, muitas vezes, é uma manifestação de impaciência ou falta de empatia. Quando respondemos sem amor, estamos priorizando nossas próprias impressões ou reações, sem considerar o que o outro está sentindo. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos alerta a só falar o que for útil para edificação conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Falar com amor significa se importar com o bem-estar do outro, ajustando o que dizemos de acordo com a necessidade e o momento daquela pessoa. A falta de amor nas palavras também se reflete na falta de gentileza. Às vezes, uma frase dita de forma ríspida ou impaciente pode marcar profundamente a outra pessoa. É como se nossas palavras fossem pedras. Elas podem ser usadas para construir pontes ou para erguer muros. E quando falamos sem amor, é mais provável que criemos muros, afastando quem está ao nosso redor e dificultando a construção de laços de confiança e amizade. Por fim, falar com amor é um ato que reflete o caráter de Deus em nós.
Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, lemos que Deus é amor. Quando nossas palavras são guiadas pelo amor, estamos refletindo esse atributo, transmitindo paz, compreensão e bondade. Amar não significa deixar de falar a verdade, mas sim escolher palavras que edifiquem e curem, em vez de ferir. Que possamos, então, ser como instrumentos que tocam uma melodia suave, onde cada palavra carrega o poder de fortalecer, encorajar e transformar o coração daqueles que nos ouvem. Número 10. A linguagem da arrogância que afasta as pessoas. Imagine alguém em uma torre alta, olhando para todos abaixo. Essa imagem simboliza a arrogância, uma atitude que faz com que a pessoa se coloque acima dos outros, julgando-os como inferiores. A linguagem arrogante é como essa torre. Ela cria uma distância, um espaço que impede a aproximação e a empatia. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 2, encontramos um conselho sábio. Seja outro o que te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Este versículo nos alerta sobre o perigo de exaltar a nós mesmos, pois essa atitude acaba afastando as pessoas. Quando falamos de maneira arrogante, estamos, na verdade, construindo muros. É como se estivéssemos dizendo ao outro que ele não é digno da nossa companhia ou da nossa atenção. Essa postura, além de prejudicar os relacionamentos, também bloqueia o fluxo do amor e da compreensão. A arrogância é como um espelho que só reflete a nossa própria imagem, impedindo-nos de ver as qualidades e os valores daqueles que estão ao nosso redor. Em vez de olhar o outro com empatia e respeito, o arrogante olha apenas para si, como se o mundo girasse ao seu redor. Jesus nos ensinou uma lição poderosa sobre humildade quando lavou os pés dos discípulos, um gesto de serviço que era, na época, reservado aos servos. Em João capítulo 13, ele mostra que para ser grande é preciso primeiro servir. Essa atitude de humildade contrasta completamente com a linguagem arrogante, que tenta sempre destacar as próprias qualidades em detrimento das dos outros. Jesus, sendo o Filho de Deus, escolheu o caminho do serviço e da humildade, demonstrando que verdadeira grandeza não se encontra em palavras de exaltação própria, mas em ações de amor e humildade. A arrogância na fala é como uma roupa que não cabe, fica desconfortável e deixa uma impressão negativa. Quando alguém se gaba excessivamente ou menospreza os outros, é como se estivesse vestindo uma armadura, protegendo-se da possibilidade de ser visto como igual. Essa postura cria uma imagem de superioridade que, na verdade, revela insegurança e falta de autoconfiança. Em Lucas, capítulo 14, versículo 11, Jesus nos ensina que todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Esse versículo nos lembra que a humildade é sempre o caminho mais honroso. Além disso, a linguagem arrogante nos impede de aprender com os outros. Quando acreditamos que sabemos mais ou somos melhores, fechamos a porta para o aprendizado e para o crescimento. É como uma árvore que, por se achar imponente, rejeita a água e o cuidado de que precisa para continuar crescendo. A arrogância nos limita, enquanto a humildade nos permite absorver e crescer continuamente. Provérbios, capítulo 11, versículo 2, diz: Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de um coração aberto e humilde, disposto a aprender e a ouvir. A linguagem arrogante também afasta as pessoas e gera ressentimentos. Ninguém gosta de estar ao lado de alguém que se coloca como superior ou que desdenha dos outros. É como uma pedra que, ao ser lançada em um grupo de pessoas, cria distância e desconforto. A arrogância impede a criação de laços verdadeiros e profundos, porque o arrogante vê o outro como uma ameaça ou como um degrau, não como alguém digno de respeito e consideração. Esse distanciamento afeta amizades, famílias e até mesmo comunidades inteiras. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso nos lembra que a arrogância não só prejudica nossos relacionamentos, mas também nossa conexão com Deus.
Um coração arrogante não é capaz de reconhecer a necessidade da graça e da misericórdia de Deus, pois acredita que pode se sustentar sozinho. A humildade, ao contrário, abre espaço para a presença divina, pois reconhece nossa limitação e nossa dependência. Falar com humildade é um ato de bondade que aproxima as pessoas e cria um ambiente de aceitação e respeito. Quando deixamos de lado a arrogância e escolhemos palavras que refletem empatia e humildade, estamos criando pontes em vez de muros. Assim como Jesus escolheu estar entre os humildes e os simples, somos chamados a seguir seu exemplo, evitando a linguagem arrogante que afasta e adotando a linguagem do amor que une e aproxima. A linguagem da arrogância nos distancia dos outros e impede que nossos relacionamentos cresçam em sinceridade e confiança. Que possamos escolher a humildade em nossas palavras, valorizando e respeitando cada pessoa ao nosso redor. Afinal, é na humildade que encontramos a verdadeira grandeza e a possibilidade de sermos mais parecidos com Cristo, que, em seu exemplo, nos mostrou o poder do amor e da empatia. Número 11. Quando a ironia e o sarcasmo são mecanismos de defesa. Imagine uma muralha, construída para proteger, mas que ao mesmo tempo isola. A ironia e o sarcasmo muitas vezes atuam como essa muralha, uma defesa que usamos para nos proteger de ataques, rejeições ou vulnerabilidades, mas que acaba por afastar as pessoas e criar uma atmosfera de desconforto. A Bíblia nos ensina que nossas palavras devem ser usadas para edificar e trazer paz, e não para ferir ou colocar o outro em uma posição desconfortável. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos aconselha: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente a que for boa para promover a edificação. A ironia e o sarcasmo podem parecer inofensivos, mas frequentemente têm um efeito oposto ao de edificar. A ironia é como uma lâmina escondida dentro de um sorriso. Pode parecer engraçada, mas muitas vezes deixa feridas profundas. Quando usamos o sarcasmo para lidar com uma situação, estamos, na verdade, colocando uma camada de proteção sobre nossos próprios sentimentos, muitas vezes para evitar encarar a verdade ou admitir uma fraqueza. Jesus, em seus ensinamentos, nunca usou sarcasmo ou ironia para ensinar ou corrigir. Em vez disso, ele escolhia palavras simples, diretas e amorosas que tocavam o coração das pessoas sem causar feridas. O sarcasmo também pode ser um mecanismo para expressar críticas de forma indireta, evitando a confrontação direta. É como lançar uma pedra e esconder a mão. Por trás de uma frase irônica, muitas vezes se esconde um julgamento ou uma insatisfação. O problema é que, em vez de resolver um conflito ou esclarecer uma situação, o sarcasmo cria ainda mais distanciamento. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A ironia e o sarcasmo, muitas vezes, inflamam uma situação em vez de trazer paz e entendimento. Além disso, o sarcasmo e a ironia frequentemente são mal interpretados, levando a mal-entendidos e conflitos. Imagine tentar entender o que outra pessoa realmente pensa, mas sendo guiado apenas por comentários irônicos. É como tentar decifrar um enigma em vez de receber uma resposta clara. Muitas vezes, quem ouve uma fala sarcástica não sabe se deve levar a sério ou como responder, o que cria um ambiente de desconfiança. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus nos orienta a que nosso sim seja sim e nosso não seja não, demonstrando que a transparência e a clareza são essenciais para uma comunicação verdadeira e saudável. O sarcasmo, embora pareça divertido ou espirituoso, geralmente é um reflexo de insegurança. Quando alguém recorre ao sarcasmo em suas respostas, pode estar tentando mascarar sentimentos de inadequação ou medo de ser visto como vulnerável. É como uma armadura brilhante que esconde a fragilidade por baixo. No entanto, esse tipo de linguagem cria uma barreira entre as pessoas, impedindo a criação de relacionamentos autênticos. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, está escrito:
Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Ao contrário do sarcasmo, palavras sinceras e gentis têm o poder de fortalecer e confortar. É importante também refletir sobre o impacto emocional que a ironia e o sarcasmo têm sobre os outros. Mesmo que a intenção não seja machucar, muitas vezes quem ouve um comentário irônico ou sarcástico se sente inferiorizado ou diminuído. É como se estivéssemos apontando o dedo para uma falha, mas disfarçadamente, o que deixa a outra pessoa sem defesa. Esse tipo de comunicação fere, porque não deixa espaço para um diálogo aberto e honesto. Em vez de usar ironia, podemos escolher a sinceridade gentil, que além de respeitar o outro, permite uma troca verdadeira. Jesus nos mostrou, em suas interações com os discípulos e com o povo, o poder da empatia e da compreensão. Ele não ridicularizou ou diminuiu ninguém, mesmo quando tinha plena consciência das falhas e limitações de cada um. Com Pedro, por exemplo, Jesus foi paciente, mesmo diante de sua impulsividade e de seus erros. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, em vez de usar palavras irônicas ou sarcásticas para repreendê-lo, Jesus o acolheu e o restaurou. Essa atitude mostra que a verdadeira força nas palavras está na gentileza e na compaixão. Falar com honestidade e respeito é uma escolha que reflete maturidade e sensibilidade. O sarcasmo pode parecer uma maneira rápida e fácil de lidar com situações desconfortáveis, mas no longo prazo, elimina a confiança e enfraquece os relacionamentos. Em vez de usar a ironia como escudo, podemos buscar ser mais abertos e claros, cultivando uma comunicação que seja construtiva e acolhedora. Nossas palavras têm o poder de levantar ou derrubar, e cabe a nós decidir qual impacto queremos deixar nas vidas das pessoas ao nosso redor. Escolher um caminho de comunicação sem sarcasmo ou ironia é escolher um caminho de sinceridade e humildade, onde podemos ser verdadeiros sem ferir. Que nossas palavras, então, sejam como bálsamos que trazem conforto e não como espinhos que machucam. Afinal, cada palavra que dizemos tem o potencial de aproximar ou afastar as pessoas, de curar ou de ferir. E, ao escolher bem o que falamos, estamos escolhendo também o tipo de relacionamento que queremos construir. Número 12. Palavras que distorcem a verdade e aumentam conflitos. Imagine uma lente que, ao invés de clarear a visão, distorce tudo o que passa por ela. Assim são as palavras que manipulam ou distorcem a verdade. Elas criam uma imagem falsa da realidade, confundindo e gerando conflitos. Quando falamos algo de maneira exagerada ou modificada, por menor que seja a alteração, estamos projetando uma realidade que não existe, como uma sombra que parece maior do que o objeto real. Em Provérbios capítulo 12, versículo 19, está escrito: "O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só um momento." Esse versículo nos ensina que a verdade é sólida e duradoura, enquanto a mentira, embora pareça conveniente, é frágil e temporária. A distorção da verdade pode ser tão simples quanto um comentário ligeiramente exagerado ou uma omissão de informações importantes. Mas cada vez que alteramos a realidade, por menor que seja a mudança, criamos uma onda de consequências. Pense em uma roda que gira. Um pequeno desvio na rota inicial acaba se tornando um grande desvio ao final do percurso. Da mesma forma, uma pequena distorção pode crescer e se transformar em um problema muito maior do que o original. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, lemos que o homem perverso provoca contendas e o difamador separa os maiores amigos. A distorção da verdade age como um difamador silencioso, capaz de separar até os laços mais fortes. Quando distorcemos a verdade, mesmo que de forma sutil, estamos introduzindo dúvidas e incertezas nos corações das pessoas. Essas dúvidas, como pequenas sementes, podem crescer e enraizar-se, criando desconfiança onde antes havia confiança. É como uma rachadura em um espelho. Ela começa pequena, mas com o tempo se espalha e afeta toda a superfície, alterando a imagem refletida. Jesus nos ensinou sobre a importância da verdade ao dizer, em João capítulo 8, versículo 32,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora, enquanto a distorção da verdade aprisiona tanto quem a diz quanto quem a ouve. A manipulação das palavras para aumentar ou modificar uma história é um comportamento comum, mas perigoso. Quando acrescentamos detalhes que não são verdadeiros ou damos ênfase a aspectos que favorecem nossa visão, estamos contaminando a percepção dos outros. É como um pintor que altera as cores de uma paisagem para parecer mais dramática, mas que acaba traindo a beleza real da cena. Em Salmos capítulo 52, versículo 2, Davi diz: A tua língua maquina planos de destruição, qual navalha afiada, ó praticante de enganos. Esse versículo revela que a língua que distorce a verdade é como uma lâmina que corta e fere, causando danos muitas vezes irreparáveis. O efeito da distorção da verdade é particularmente destrutivo em relacionamentos próximos. Em amizades e famílias, a confiança é a base que sustenta tudo. Quando alguém mente ou altera os fatos, essa confiança começa a se corroer. É como uma fundação rachada em um prédio. Cada pequena fissura enfraquece a estrutura e, se não for corrigida, pode levar ao desmoronamento completo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, Paulo nos exorta: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse versículo nos lembra de que, como membros de um mesmo corpo, a verdade é essencial para mantermos a unidade. Outro problema da distorção da verdade é que ela cria uma ilusão que acaba sendo desfeita mais cedo ou mais tarde. A verdade sempre vem à tona, e quando isso acontece, os danos podem ser ainda maiores. Pense em uma máscara que, por mais tempo que seja usada, eventualmente cairá. Quando as pessoas descobrem que foram enganadas ou que a realidade foi alterada, sentem-se traídas e magoadas, o que leva a desentendimentos e separações. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, está escrito: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus se agrada daqueles que são fiéis à verdade, pois sabe que a mentira gera discórdia. A escolha pela verdade exige coragem, principalmente em situações onde a verdade pode parecer desfavorável para nós. No entanto, ser honesto é sempre o caminho mais seguro e justo. É como uma trilha iluminada, onde podemos andar sem medo de tropeçar ou cair. A distorção da verdade, ao contrário, é uma estrada escura e tortuosa, onde cada passo pode nos levar a mais problemas e dificuldades. Quando escolhemos falar a verdade, estamos não apenas respeitando os outros, mas também respeitando a nós mesmos e a nossa própria integridade. Optar pela verdade, mesmo nos detalhes, constrói uma base sólida para a confiança e o respeito mútuo. É como uma árvore que cresce firme e saudável porque foi plantada em solo fértil. Nossas palavras devem ser sementes de verdade, capazes de gerar paz e entendimento. Que possamos lembrar sempre que, ao escolher distorcer a verdade, estamos não apenas enganando o outro, mas também sabotando nossas próprias relações e a paz que vem de uma vida transparente. Número 13. A armadilha de comparações nocivas. Imagine um jardim onde cada planta tem sua própria beleza, seu tempo de florescer e suas características únicas. Algumas plantas são altas e fortes, outras pequenas e delicadas, mas todas cumprem seu propósito. No entanto, quando começamos a comparar essas plantas, considerando umas mais valiosas que outras, esquecemos de apreciar a beleza individual de cada uma. Assim é a armadilha das comparações nocivas. Ela nos impede de ver o valor único que cada pessoa possui. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, Paulo nos aconselha: cada um examine a sua própria obra e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Esse versículo nos lembra que devemos focar em nosso próprio caminho e propósito, em vez de nos compararmos aos outros. As comparações nocivas têm o poder de nos afastar do contentamento e da gratidão. Quando olhamos para a vida do outro e nos sentimos inferiores ou menos afortunados, perdemos a alegria de nossas próprias conquistas e bênçãos. É como se tivéssemos uma mesa farta à nossa frente, mas, ao ver o prato do outro,
passássemos a achar que o nosso é insuficiente. Jesus nos ensinou a buscar o que realmente importa, como em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ao focar no que Deus tem para nós, evitamos a armadilha de nos medir pela vida dos outros. Quando nos comparamos de forma negativa, abrimos espaço para sentimentos destrutivos, como inveja e amargura. É como uma erva daninha que cresce em nosso coração, roubando a energia e o espaço das virtudes e da paz. Em Tiago, capítulo 3, versículo 16, lemos: Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Comparações nocivas alimentam a inveja, que é um veneno que destrói a nossa própria paz e afeta os nossos relacionamentos. Em vez de admirarmos as qualidades dos outros e aprendermos com elas, começamos a vê-los como rivais, distorcendo nossa percepção de nós mesmos e dos outros. Essas comparações também podem gerar uma falsa sensação de superioridade. Quando nos vemos em uma posição aparentemente mais favorável do que a do outro, corremos o risco de nos tornarmos arrogantes ou insensíveis. É como alguém que sobe em um pedestal e passa a olhar os outros de cima, acreditando que possui maior valor. No entanto, essa atitude vai contra o ensinamento de Jesus sobre humildade. Em Lucas, capítulo 14, versículo 11, ele nos ensina: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. As comparações nos fazem esquecer que todos nós somos iguais aos olhos de Deus, cada um com seus dons e fraquezas. Ao nos compararmos constantemente, também podemos perder de vista o que é realmente importante para nós. A vida e as realizações dos outros podem nos distrair dos nossos próprios objetivos e chamados. É como seguir o caminho de alguém em vez de trilhar nosso próprio caminho. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo nos lembra que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Todos temos um propósito único e individual, e comparações nos desviam desse propósito, impedindo-nos de viver plenamente o que Deus planejou para nós. As redes sociais são uma fonte constante de comparações, onde vemos apenas os melhores momentos e conquistas dos outros. É como olhar para uma vitrine sem ver o que está por trás dela. Esquecemos que cada pessoa enfrenta suas próprias batalhas, suas lutas invisíveis, e que o que vemos é apenas uma pequena parte de uma realidade mais complexa. Quando Jesus encontrou a mulher no templo que deu suas 2 moedas, ele destacou que sua oferta era grandiosa, pois era tudo o que ela tinha. Marcos 12, 41-44. Ele nos ensina que o valor das ações e das pessoas não está na aparência, mas no coração e na intenção. Comparações nocivas podem até nos levar a questionar o amor de Deus por nós, como se as bênçãos dos outros fossem sinal de que Ele se importa mais com eles. Mas Deus nos conhece intimamente, sabe do que precisamos e nos dá o que é melhor para nosso crescimento. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus nos assegura: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem planos únicos para cada um de nós, e confiar nesse amor nos ajuda a valorizar nossa jornada, sem olhar para o lado. Por fim, lembrar que cada um tem seu tempo e seu processo é fundamental para evitar a armadilha das comparações. Cada pessoa é como uma árvore plantada em um terreno diferente, com condições de crescimento específicas. Enquanto uma árvore pode florescer rapidamente, outra pode demorar mais, mas ambas têm sua beleza e seu valor. Que possamos encontrar contentamento e gratidão em nossa própria jornada, reconhecendo que a verdadeira felicidade não vem de medir nossas vidas com a dos outros, mas de viver plenamente o propósito que Deus colocou em nossos corações. Número 14. O veneno das palavras que envenenam o próprio coração. Imagine uma árvore que, ao absorver água contaminada, acaba secando por dentro, até que, aos poucos, perde sua força e vitalidade. Assim são as palavras que usamos para criticar, julgar e falar mal dos outros.
elas acabam envenenando o nosso próprio coração. Muitas vezes, ao acharmos que estamos apenas desabafando ou expressando opinião, estamos, na verdade, absorvendo sentimentos negativos que nos desgastam por dentro. Em Lucas, capítulo 6, versículo 45, Jesus nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Esse versículo nos faz refletir sobre o impacto das nossas palavras em nosso próprio bem-estar, pois cada vez que falamos algo negativo, estamos revelando e alimentando as amarguras que carregamos. Cada palavra que falamos carrega uma energia, uma força que pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. Quando usamos palavras críticas e negativas constantemente, é como se estivéssemos jogando pedras em um rio calmo, criando ondas que perturbam a paz. Essa perturbação não afeta apenas quem nos ouve, mas também a nós mesmos. Ao encher nosso coração de julgamentos e reclamações, perdemos a capacidade de ver a beleza nas coisas simples, de sentir gratidão e de ter uma visão mais leve da vida. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, está escrito: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Ao contrário, palavras amargas envenenam a alma, trazendo desgaste emocional. Esse veneno de palavras negativas é como uma erva daninha que, uma vez plantada, tende a se espalhar rapidamente. Cada vez que criticamos ou julgamos, estamos reforçando essa atitude em nosso coração. É como se estivéssemos alimentando uma fogueira, que ao invés de aquecer, só destrói. Essa atitude se transforma em um hábito, e sem perceber, começamos a ver o mundo e as pessoas ao nosso redor com olhos críticos e endurecidos. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, Jesus nos alerta: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Esse versículo nos lembra de olhar para dentro, de observar nossos próprios sentimentos antes de apontar o dedo para os outros. A crítica constante e o julgamento excessivo não nos tornam apenas mais amargos, eles também nos afastam das pessoas. É como se colocássemos uma barreira invisível que impede o fluxo de relacionamentos saudáveis e significativos. Pessoas que criticam e julgam constantemente acabam se isolando, pois os outros passam a se sentir desconfortáveis ao seu redor. Esse isolamento é o preço do veneno das palavras. Ao invés de trazer comunhão e amizade, ele afasta, deixando um rastro de ressentimento e solidão. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos exorta a que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas somente a que seja boa para a edificação. Palavras de edificação aproximam, enquanto as críticas constantes afastam. Esse veneno não só afeta nosso relacionamento com os outros, mas também nossa conexão com Deus. Quando enchemos nosso coração de críticas e julgamentos, estamos deixando pouco espaço para a bondade, a compaixão e a gratidão. Deus nos convida a uma vida de amor e paz, e as palavras amargas nos desviam desse caminho. Em Mateus, capítulo 12, versículo 36, Jesus nos alerta que daremos conta de cada palavra ociosa que dissermos. Ao saber disso, deveríamos escolher palavras que tragam vida e paz, em vez de alimentar palavras que envenenam. A parábola do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, é um bom exemplo de como a arrogância e o julgamento envenenam o coração. Enquanto o fariseu orava exaltando sua própria justiça e criticando o publicano, em humildade, reconhecia seus erros e buscava a misericórdia de Deus. Jesus conclui dizendo que o publicano, e não o fariseu, voltou para casa justificado. Essa história mostra que Deus não valoriza palavras de julgamento e superioridade, mas sim um coração humilde e arrependido. O veneno das palavras que envenenam o próprio coração também interfere em nossa capacidade de enxergar a bondade no outro. Quando nos acostumamos a criticar e julgar, nossa visão se torna distorcida, como se estivéssemos sempre usando lentes escuras que ocultam as qualidades dos outros. Começamos a ver apenas o lado negativo, tornando-nos incapazes de perceber as virtudes e os esforços das pessoas ao nosso redor. Em vez disso, poderíamos escolher ver com olhos de compaixão e bondade, buscando sempre o lado positivo
e sendo rápidos para perdoar e compreender. Escolher palavras que trazem vida, paz e encorajamento é uma forma de purificar nosso próprio coração. É como substituir a água contaminada de um rio por águas limpas e cristalinas, que nutrem a vida ao seu redor. Que possamos então ser vigilantes com o que sai de nossas bocas, conscientes de que cada palavra é uma semente que estamos plantando em nosso próprio coração. Se plantarmos sementes de crítica e julgamento, colheremos um coração endurecido e amargurado. Mas se plantarmos palavras de amor e paz, colheremos um coração cheio de alegria e compaixão, que reflete o amor de Deus em nossas vidas. Número 15. O poder da palavra para a restauração. Imagine uma planta murcha e ressecada, que ao receber água e cuidados, aos poucos volta a se erguer, com folhas novas e flores. Esse é o efeito das palavras de restauração em uma vida. Nossas palavras têm um poder imenso de transformar, de curar, de trazer novo ânimo para aqueles que estão cansados e desmotivados. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 4, está escrito: a língua que traz cura é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Esse versículo nos mostra que, assim como palavras negativas podem machucar, palavras carregadas de bondade e sinceridade têm o poder de restaurar e dar nova vida. Há muitas situações em que uma simples palavra de encorajamento pode fazer a diferença entre desistir ou seguir em frente. Lembre-se de quando Jesus ressuscitou Lázaro. Ele poderia ter apenas orado em silêncio, mas escolheu falar em voz alta: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Suas palavras deram vida ao corpo que estava sem esperança, e Lázaro voltou à vida. Esse milagre nos lembra que a palavra, quando dita com amor e fé, pode trazer de volta a esperança que parecia perdida. Não subestime o efeito das suas palavras. Elas podem ser exatamente o que alguém precisa para ressurgir de uma situação difícil. Em momentos de fraqueza ou desânimo, todos nós precisamos de alguém que nos diga palavras de conforto e encorajamento. Assim como um médico que aplica um remédio para tratar uma ferida, podemos usar nossas palavras para tratar as feridas emocionais dos outros. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Paulo nos instrui: portanto, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o estáis fazendo. Este é um chamado para que nossas palavras sejam sempre edificantes, pois o apoio e o incentivo que damos uns aos outros são essenciais para que possamos crescer juntos. Quando Jesus encontrou a mulher acusada de adultério, ele poderia ter usado palavras de julgamento e condenação. No entanto, ele escolheu a restauração, dizendo: nem eu te condeno, vai e não peques mais. João 8:11. Essas palavras não apenas perdoaram, mas também trouxeram nova dignidade e esperança para aquela mulher. Jesus sabia que a condenação não teria o poder de mudar sua vida, mas a restauração, sim. Esse exemplo nos ensina que, em vez de julgar, devemos buscar restaurar. Palavras de restauração não apenas aliviam, mas também inspiram uma transformação verdadeira. A restauração através das palavras também pode ser observada na história de Pedro. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, Pedro se sentia envergonhado e arrependido. Quando Jesus ressuscitou, ele não usou palavras duras para lembrá-lo de sua falha, mas perguntou 3 vezes se Pedro o amava, dando-lhe a chance de reafirmar seu amor e seu compromisso. João 21:15-17. Essa conversa foi um momento de restauração para Pedro, que foi curado de sua culpa e voltou a ser um líder importante na igreja. Palavras de restauração têm esse poder. Elas transformam arrependimento em esperança, fazendo com que as pessoas sintam que têm uma nova chance. Todos nós passamos por momentos de insegurança e dúvida, momentos em que uma palavra amiga pode fazer uma diferença enorme. É como caminhar em um deserto e encontrar uma fonte de água fresca. Quando alguém nos diz palavras de ânimo, somos lembrados de nosso valor e ganhamos forças para continuar. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, lemos que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Esse versículo mostra que, mesmo em meio às dificuldades,
Uma palavra pode restaurar a alegria e a paz no coração de alguém. As palavras de restauração também têm o poder de reconstruir relacionamentos. Em momentos de conflito, é fácil ceder à raiva e à frustração, mas escolher palavras que promovem o perdão e a reconciliação pode transformar o cenário. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 29, nos lembra: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas a que seja boa para promover a edificação. Ao invés de alimentar o conflito, podemos escolher palavras que promovam a paz e a união. Palavras de restauração são pontes que reaproximam as pessoas e curam feridas abertas. Ser uma pessoa que traz restauração com suas palavras é uma escolha diária. É como cultivar um jardim, onde cada palavra gentil e encorajadora é uma semente que plantamos no coração dos outros. Com o tempo, essas sementes crescem e dão frutos, criando um ambiente de confiança, apoio e crescimento. Quando escolhemos restaurar em vez de condenar, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que nunca desistiu das pessoas, mas sempre via seu potencial e as chamava a uma nova vida. Assim que possamos fazer das nossas palavras instrumentos de cura, consolo e encorajamento. Que cada frase dita seja como um bálsamo, trazendo conforto e esperança para aqueles que a recebem. Em um mundo cheio de críticas e julgamentos, que sejamos aqueles que falam com amor e restauração, contribuindo para que os outros se sintam valorizados e fortalecidos para enfrentar suas próprias batalhas. Afinal, o poder de restaurar com nossas palavras é um dom precioso, que transforma vidas e reflete a bondade de Deus em tudo o que fazemos. Se você quer aprofundar ainda mais seu conhecimento e continuar aprendendo sobre como transformar suas palavras e fortalecer sua fé, não deixe de assistir aos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Escolha um deles e mergulhe em mais ensinamentos valiosos. Basta clicar e acompanhar. Tenho certeza de que eles vão te inspirar e edificar ainda mais a sua caminhada.